Tá, mas aí eu te pergunto, com o fim da Guerra Fria, ah, a União Soviética detinha de um material bélico enorme, gigantesco, né? Tinha muitas armas. E a gente vê muitas armas que eram produzidas na União Soviética que foram espalhadas pelo mundo. Por exemplo, as famosas AK-47, né? Como que essas AK-47 elas saem da Rússia, da União Soviética, e vai para outros países do continente africano, outros países do Oriente Médio? Como que esse armamento é distribuído pelo mundo? Bom, primeiro, durante o tempo soviético, o governo conseguiu e também tentou ajudar os países do Pacto de Varsóvia de criar, de estabelecer a sua indústria de produção de armas. Por isso, muitos países, Polônia, Hungária, România, Bulgária, Iugoslávia, estavam a produzir AK-47 e vários outros armamentos sob a licença da Rússia. E por isso, praticamente 80% de AK-47 que está no mundo não foi feito em Rússia, foi feito em outros países, inclusivamente em China. Em China. Por isso, dizendo que a Rússia somente deixou e todo o armamento que havia saiu, não, isso não foi verdade. O governo russo, mesmo na mais difíceis período da sua história, em anos 90, nunca vendia aquele armamento sem controle. Sempre era um monopólio do governo para venda desses armamentos. E tudo que foi vendido já tem uma lista, tem todos os países que oficialmente receberam aquelas armas e sempre pagavam grande atenção que esse armamento não vai acabar em mãos de terroristas, porque não esqueça que a Rússia, depois de 94, havia o conflito armado no nosso região de Chechênia. E essa região, porque aquelas terroristas muçulmanos foi, de novo, um projeto de CIA, de todas as inteligências que tentaram utilizar isso para destruir a Rússia. Era difícil, porque no momento, quando a União Soviética não existia, praticamente tentavam destruir as forças armadas. Nesse momento era difícil de ter mesmo alguns regimentos capazes de fazer aquelas ações para estabelecer o controle sobre esse território. No Ocidente, as pessoas falam que com o fim da Guerra Fria tinha muita corrupção na União Soviética. E através dessa corrupção, muitas armas foram vendidas de forma ilegal. Então isso não aconteceu. Todas as armas que saíram registradas e com destino correto. Mesmo, e rolou essa parada de corrupção aí? O que você pode me falar disso? Mas também não, eu tenho que lembrar que a União Soviética foi dividida pelos 15 países diferentes. E a parte da Rússia havia a Ucrânia, que havia talvez o estoque de armamento provavelmente muito próximo para aquele do Rússia. E isso que foi vendido, mas também, dado que eu conheço, naquela época tentavam vender sobre o controle do Estado. O que passou mais tarde, não sei, mas dado que eu personalmente conheço aquilo que eu vi pelos próprios olhos, posso dizer que foi tudo organizado. Não havia alguma corrupção nesse sentido. Sim, havia anos muito difíceis quando havia problema com banditismo na Rússia, que havia outros problemas, tá? Que havia, mas dizer que era um sistema quando vendiam todo para fora, não, isso não foi verdade. Então quer dizer que na Ucrânia, se você acredita
pode haver indícios de corrupção e muitas armas se acredita que saiu da Ucrânia. Sim, sim, claro. Quando a Ucrânia um dia, como se dizer, amanheceu de ser um país independente, o volume de sua economia era igual à França. O volume de forças armadas era também igual à França, mais a Alemanha combinado. E todo isso foi completamente disseminado. Todas as empresas que produziam muitas armas eram na Ucrânia. Na União Soviética, a Ucrânia era mais avançada república, com potencial de produzir tudo, de motores para aviões, de armamentos diferentes, porque esse foi integrado. E nós nunca pensamos que vamos viver um dia quando a Ucrânia vai ser separada, porque nunca havia... Pessoas não poderiam mesmo imaginar como que isso será possível. Nossa, Por então isso, foi um desafio gigantesco para o Putin, então. Foi tirar São Paulo do Brasil. Industrializar de novo aí a Rússia. Com a separação, perdeu várias indústrias, então, pelo que você está falando. Bom, sim, claro que havia muitas indústrias em Rússia, conseguimos desenvolver isso todo, mas queria dizer que mesmo a população da Ucrânia em 1991 era cerca de 52 milhões de habitantes. Agora estão dizendo 27 milhões de habitantes. O que passou que um país mais rico da União Soviética agora talvez é mais pobre país da Europa. E isso é o resultado daquela política de corrupção, política de tentar ser mais europeus que europeus próprios, e aquela política de tentar fazer guerras contra os próprios irmãos na Rússia.